Olá, meninas! Vídeo de hoje, maquiagem para a Copa, tá? Pra gente aí torcer pelo Brasil, né? Então, tô um pouquinho atrasada, digamos assim, porque já era pra mim ter postado esse vídeo antes, mas eu tive alguns problemas pessoais e aí eu não consegui trazer essa maquiagem antes pra vocês, tá certo? E a maquiagem tem uma proposta um pouquinho diferente. Ela não vai ser tão óbvia, você vai conseguir usar ela em outros eventos, se você quiser, tá bom? Eu quis trazer essa proposta um pouco diferente para ser uma maquiagem assim que você consegue usar em outros eventos, outros lugares, tá certo? Meu nome é Verônica, esse aqui é o Muito Gloss. Aqui a gente fala sobre maquiagem, beleza, cabelos, unhas e afins do mundo da beleza, tá certo? Vamos lá então. Então, meninas, passei o meu hidratante de pepino, tá? Da Flores e Vegetais. Esse daqui, o pessoal, quem tá me acompanhando aí já conhece ele, né? Passei também o meu protetor solar da Dermachem. Hoje eu usei esse daqui, FPS 60, tá? E agora eu vou passar com vocês o primer. Eu vou usar esse daqui da Unicórnio e vou usar também o meu iluminador. Esse daqui é da B2B. Eu acho que é assim que se fala o nome da marca. Eu acho que é uma marca nova aí no mercado. E eu vou usar ele. Então, eu vou pegar um pouquinho do iluminador. Vou colocar aqui no dorso da minha mão mesmo. E vou misturar. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Coloquei uma quantidade mais ou menos assim. Eu acho que eu coloquei até demais, viu? E venho aqui com o meu iluminador. Ele é assim. E eu tô gostando mais de usar esse iluminador assim, gente. Porque, infelizmente, ele abre na base, né? Então, você tem que passar ele de uma forma bem sutil quando você for passar por cima da base, porque ele abre a base. Então, você tem que passar bem pouquinho, ainda tirar o excesso na mão para depois você aplicar no rosto, se você for aplicar depois da base, tá? Eu tô misturando aqui e já vou passar no rosto. Ó, passar aqui. Peguei demais. E aí eu vou espalhando. Eu tô achando interessante usar ele dessa forma, que é um jeito também, como eu disse, né? Você tem que ir testando os produtos que você tem para saber como ele vai funcionar melhor na sua pele, no seu rosto, com os produtos que você tem, né? Então a gente às vezes tem que fazer essas misturinhas, assim, testar de várias formas. Então eu tô gostando de usar esse iluminador misturado com esse primer, porque esse primer da Unicórnio, ele já tem brilho, só que o brilho dele é bem sutil. É como se fosse partículas de glitter. Ele tem glitter mesmo, né? Só que é umas partículas bem fininhas. E fininha, não é muito fina, né? Não chega a ser aquele primer bem fininho, assim, o glitter, né? Mas ele tem, sim, umas partículas que, digamos assim, que é média, sei lá. Acho que é uma mistura. É uma mistura de um glitter um pouquinho maiorzinho, junto com uns bem pequenininho. Ele é uma mistura. E aí eu tô gostando de usar ele assim. Ó, agora a cara tá, né? Só no glitter. Agora o rosto tá brilhando. Então vamos lá, passei nos olhos também. Eu vou usar com vocês. Acho que eu vou usar essa base aqui hoje. E aí, como vocês, quem tá acompanhando, já sabe que eu tenho que fazer a misturinha, né? Meu corretivo tá acabando, eu preciso comprar outro. Então vamos lá. Vou passar primeiro o corretivo amarelo. Esse corretivo ele é bem amarelo, gente. Mas ele me ajuda bastante a mudar o tom da pele. Da base, né? E aí eu vou passar o escuro agora. Esse daqui tá quase acabando. Eu preciso comprar outro. Ou comprar um que seja de um tom bem parecido com esse daqui. E vamos à base. Vou passar essa daqui. Eu não sei falar o nome dela, gente. Mas aqui é o nome da marca, tá? E ela é mate. Cor 01. Aqui embaixo. Então, vou passar ela. Coloco só um pouquinho. Pra gente misturar e ver como é que vai ficar. Se precisa do mais claro, se precisa do mais escuro.
Ó, aí fica assim. E eu gosto de espalhar com pincel, tá? Eu gosto desse daqui, tem o cabinho. Esse daqui é o da Macrylan B409, tá bom? Então, gosto de vir fazendo assim, pra misturar. Gosto bastante desse pincel. Eu acho que ele já dá um polimento na pele, sabe? E depois, quando vem com a esponjinha, parece dar um polimento ainda maior. Deixa a pele ainda mais polida. Então, ele já dá um acabamento muito bom. Vou passar mais um pouquinho. Eu tô achando que ficou um pouco amarela. Eu vou passar só um pouquinho. E eu acho que ficou um pouquinho escura também, tá? Então, bem pouquinho. Gente, eu vou dar o acabamento com a esponjinha agora, tá? Batidinhas. Bastante batidinhas, principalmente aqui no nariz. Isso que eu tô fazendo, que nem eu falei pra vocês. A esponjinha, ela ajuda a dar um acabamento melhor. Um polimento, assim, na pele, sabe? Fica bem legal. Eu gosto de usar somente esse pincel, mas eu também gosto de fazer isso daqui que eu tô fazendo. Usar o pincel e depois usar a esponjinha. Parece que dá um acabamento bacana. Ó, minha orelha tá bem vermelha. E tá quente. Tá vermelha e tá quente. Vou pegar meu corretivo amarelo, esse daqui. Vou passar somente aqui, tá? Aqui, e eu gosto de passar um pouquinho aqui também, tá? Então, aqui, aqui. E o meu corretivo do tom da minha pele. Esse aqui é um pouquinho mais claro e esse daqui é mais no tom da minha pele. E aí eu venho com batidinhas, tá? Por cima. Vou usar o meu pincelzinho língua de gato. Esse daqui não tem numeração, ele só é da Marco Boni, tá? Então venho aqui, pego um pouquinho do corretivo amarelo e vou passando. Gosto de puxar aqui no cantinho também, ó. Que esse cantinho aqui do meu olho, ele é um pouquinho roxinho também. Vou polir com a esponjinha. Então, tô dando batidinhas, tá? Não tô arrastando. Só pra polir um pouquinho. Meninas, agora eu vou vir com o dedo, aplicando esse daqui, tá? Meu corretivo do tom da minha pele. Então, venho com o dedinho e passo. Passo não, aplico, né? Batidinhas, ó. Por cima do amarelo. Depois eu vou dar uma esfumadinha com a esponja aqui. E o corretivo do tom da minha pele, eu já venho trazendo, puxando pra pálpebra, tá? Então, aqui eu arrasto, porque não tem nada, né? Então, mas aonde tem um corretivo amarelo, eu faço aplicação, batidinhas. Porque senão você tira o corretivo do lugar, viu? Então, por isso que você tem que fazer isso. Aonde tem produto, você tem que vir com batidinhas, tá? Ó, vou esfumar aqui. Pronto, gente, esfumei. Agora, eu vou usar a minha base da Ruby Rose da linha Fios, cor Cacau 90, tá? Como contorno. E vou usar o meu pincel também da Macrylan Eco 8, o nome dele. Eu vou passar bem pouquinho, porque essa base, pra mim, ela fica muito escura. Então, tem que fazer isso, ó. É um nada, quase nada. Então, venho aqui, ó. Aí começa a esfumar. Tô dando batidinhas primeiro, tá? Com batidinhas eu tô espalhando. Vou colocar mais um pouquinho aqui e aqui. O medo de colocar demais.
porque ele é bem escuro pra mim, então... Vamos de novo, com batidinhas. Ó, vai esfumando. E depois a gente vai esfumar com a esponjinha também, tá? Então, ó, eu tô puxando ele na hora quando começa o alto da bochecha aqui, ó, que é onde a gente costuma aplicar iluminador, que aí eu paro. Aqui embaixo no pescoço. Aqui eu gosto de arrastar. Aqui eu não gosto de ficar aplicando, não. Aqui geralmente eu arrasto mesmo. Apliquei só o restinho aqui no nariz, ó. Não peguei mais produto, tá? Só pra dar uma leve bronzeada no nariz. E se ficar marcado, eu não sei se vocês estão conseguindo ver no vídeo, mas aqui pra mim ficou bem bronzeado a lateral. Não tem problema. E aí agora a gente vai vir com a esponjinha e isso aqui vai ficar bem esfumado. Tirando qualquer marcação que ficar. Você vai com batidinhas, paciência, gente, porque fazer uma pele bonita, legal, demora. Na verdade, fazer uma maquiagem bonita, demora, bem acabada, sabe? Aí, eu acho que já tá bom. Meninas, agora eu vou selar, tá? Esse pó, essa base. Então, esse pó, essa base com esse corretivo. Vou usar esse pó aqui. Eu esqueci o nome. É da City Girls Purple Magic, tá? Vou usar uma esponjinha de veludo, que eu gosto, pra fazer isso. Vou tirar as marcações aqui. Aqui na parte da pálpebra, eu não vou selar, tá? É só o corretivo e a base, tá bom? Então, eu venho aqui, tirando as marcações. E selo. Pega um pouquinho aqui do pó. E já vou espalhando no rosto, tá? Eu acho que eu vou deixar só o contorno. O contorno eu deixo. Aqui em volta do nariz, ó. Aqui tá marcado. E aí eu peguei o meu pincel só pra tirar a marcação aqui. Aí, estiquei. Estiquei a pele, peguei aqui, ó. Vou pegar o pó. Que aqui é sempre chato, né? Acumula sempre pó. Sempre produto. Sempre base, corretivo que você passa, sempre fica. Eu vou passar o pó no nariz, porque meu nariz é muito oleoso. Então eu prefiro passar. E assim eu vou passando no resto do rosto. Deixa eu mostrar o pó pra vocês. É esse daqui, tá? Que eu usei. E agora eu vou usar o meu contorno, meu bronze, né? Na verdade é um bronze que eu uso como contorno. Vou pegar os dois, esse daqui é o da Vult, é o Soleil. Deixa eu ver se tem numeração, gente. 01, tá? Então 01, o Soleil da Vult. Aí eu vou selar aqui, ó, aonde a gente passou um contorno cremoso, eu vou passar o em pó. Vou pegar esse blush, esse daqui é o da Tracta, e aí eu vou usar as duas cores, tá? Eu ainda não esfumei o pó, tô deixando o pó no forninho. Enquanto isso, eu vou terminando a pele. Eu comecei ao contrário hoje, né, gente? Cada vez eu invento uma moda. Cada vez eu faço uma coisa doida, diferente. Mas é assim mesmo, tem hora que eu esqueço um produto, aí lembro depois. Aí tem hora que eu começo de outro jeito, que às vezes eu tô testando alguma coisa. Ó, tô dando batidinhas, tá? Batidinhas, eu gosto desse pincel aqui, esse aqui é da Macrylan, o R08. Porque ele tem esse formatinho assim, diagonal, então ele encaixa direitinho aqui na bochecha. E eu gosto bastante dele.
E aí eu venho com batidinhas, passo em cima aqui do contorno também pra esfumar, misturar as duas cores. No nariz. Às vezes eu passo um restinho aqui, ó, na testa. E o restinho no queixo. Não peguei mais produto, tá? Vou fazer a sobrancelha com vocês. Esse lápis aqui é o da Vult Cor Universal. Peguei meu pincel, dou uma escovadinha aqui só pra colocar os pelinhos no lugar. Ó. E aí eu venho riscando e depois esfumo, tá? Então eu venho riscando com a mão bem levinha, porque eu não quero deixar ela muito marcada hoje, não. Então é mais pra preencher mesmo, deixar ela um pouquinho mais volumosa. Ó, gente, passei, agora eu vou esfumar, tá? Então, venho de baixo pra cima, com a mão leve, pra ir dosando o esfumado. E aí eu vou penteando. Pronto, meninas, agora eu vou passar esse gel da Mia Make, gel de sobrancelha, tá? Então, vou pegar aqui, ó, tá vendo na escovinha? Ela tem 3 tipos de escovinha. Então, vou passar escovando pra cima e jogando pra lateral ao mesmo tempo. Ó, aqui nada demais, eu quero deixar ela bem natural. Eu acho que vai ficar interessante. Pronto, já passei. E agora a gente vai começar com o olho, né? Meninas, vamos começar com os olhos. Ui! Eu vou usar esse daqui primeiro, no côncavo. Depois eu vou usar esse daqui. E depois o azul, tá? E no cantinho interno, o branco. Então, vamos lá. Vou começar com o marrom mais claro. Peguei um pincelzinho de esfumar. Esse daqui é da Macrylan M913, tá? Vou pegar com a pontinha, o marrom mais claro. Vou tirar aqui o excesso, ó, a marcação. Eu vou esfumar com a esponjinha. Acho que vai ficar aí, pronto. Aí eu venho, deposito no côncavo, na verdade acima dele, né? Aqui, o côncavo tá aqui, ó, na dobrinha. E aí eu deposito na parte de cima, no gordinho. Deposito e venho esfumando também. Pronto, passei, ó a diferença de um pro outro. Agora eu vou usar aquele marrom um pouquinho mais escuro, só para dar um pouquinho de profundidade. E aí eu venho passando por cima. Ó, deposito. E aí eu venho trazendo, esfumando. Tô com a mão bem levinha. Esse marrom, ele é mais para me ajudar esfumar a sombra azul que vai vir depois, tá? Então, é como se fosse uma caminha, né? Pro esfumado. Agora eu vou pegar um pincel de aplicar. Esse daqui é da Avon, pincel de sombra. Ele não tem numeração, tá? Ele é bem antigo, eu acho que nem vende mais esse pincel. Vou dar uma limpada nele, porque parece que ele tá sujo. E vou pegar aquele azul. Então, pego ele e vou aplicar. Ó, na pálpebra móvel, deixa o cantinho interno, tá? Não passa no cantinho interno. E venho aqui, ó, aplicando. Olha. Gente, eu acho que eu vou molhar a sombra, porque não tá dando o efeito que eu quero. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar um pouquinho de água, vou borrifar na sombra azul, fazer uma laminha com o pincel e depois eu vou vir aplicando, tá? Ó, fiz a laminha e agora eu vou aplicar. Olha, ó a diferença. Vou subindo até o côncavo, ó, com essa sombra. Eu tô aplicando e arrastando ao mesmo tempo, tá? Ó, ficou assim.
A gente vai esfumar. Vamos pegar... Acho que eu vou pegar o mesmo pincel que eu usei de esfumar. E já vou vir aqui esfumando, puxando essa sombra pra fora. Vou pegar um pincel pontudo. Pincel lápis. Esse daqui é o da Macrylan O905, tá? Pra me ajudar aqui a esfumar essa sombra, gente. Aí, ó. Agora tá indo. Bem na marcação. Então, vou esfumar. Tem que ter um pouquinho de paciência pra trabalhar com a sombra assim. Então, ó, ela tá até abrindo, mas aí depois a gente repassa ela, tá? Mas pra ela dar o efeito que eu quero, eu tô fazendo dessa forma. Então, ó, se for o caso, vai limpando pra te ajudar. Aqui depois a gente arruma, tá? Não tem problema. Não se preocupa. Tô voltando com a sombra azul. Bem aqui na pálpebra. A gente sobe ela até o esfumado, tá? Ó, meninas, eu esfumei a baguncinha aqui. Mas eu vou pegar agora o meu branquinho, que eu mostrei pra vocês. Ah, e eu esqueci de uma coisa. Eu usei esse azul aqui, ó, de cima. Eu usei esse, né? Mas eu usei esse de cima pra me ajudar a esfumar, tá bom? E agora eu vou pegar o branquinho, vou passar aqui um pouquinho, ó, tirar o excesso. E vou esfumar. Tô esfumando com o dedo mesmo. Agora eu pego o pincel, ó. Uma ajeitadinha aqui. Ó, acho que eu vou passar mais um pouquinho aqui na entrada do olho. Aqui. Vou pegar o meu pincel lápis. Vou pegar o branquinho e vou passar aqui também, ó. Tô aplicando. Ó, meninas, pronto, eu passei. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou passar o lápis preto rente aos cílios, tá? Eu acho que eu vou passar na linha d'água também. E aí eu vou esfumar e depois eu vou passar esse azul mais escuro na parte de baixo. Ou se eu não passar o mesmo azul, eu passo o outro que eu usei pra me auxiliar pra esfumar, tá? Então vamos lá. Ó, vou usar o meu lápis da Natura, o preto. Então vou passar aqui. Vou pegar um pincel caneta, pincel lápis, né? Menor. E vou vir aqui esfumando esse lápis, pra depois a gente passar a sombra azul. Ó, esfumei. E agora eu acho que vou pegar, como a sombra azul tá molhada, eu vou pegar de cima, tá? Então, venho aqui pra secar esse lápis. Aplico. E venho secando e esfumando esse lápis. Vou usar esse pigmento da Vult. Ele é tipo um asa de borboleta, tá? Iluminadora sombra. Sombra da Vult iluminadora. Eu não vou me arriscar a ler aqui não, porque tem um nome diferente. Vou pegar com o dedo. Peguei. Aí eu vou passar por em cima do azul. Ó, meninas, eu dei o acabamento aqui. Então, eu já limpei aqui embaixo, tá? Passei o lápis. Passei a segunda sombra azul que eu tinha utilizado para me ajudar a esfumar aqui.
e vim puxando esse bico pra cá, tá? Então ficou assim. Deu uma esfumada aqui embaixo, mas ele ficou um pouquinho marcadinho, mas eu deixei assim mesmo, eu queria um pouquinho marcado mesmo. E ficou dessa forma, tá? E aí passei aquele brilho que vocês viram e eu acho que eu vou deixar assim, gente. Eu tava pensando em colocar um pouquinho do brilho aqui também, mas eu não sei se eu passo ou não passo esse brilho. Eu acho que eu vou deixar só na pálpebra, porque eu tô achando tão bonito assim. Então, eu acho que eu vou deixar dessa forma, tá? Vou pegar o iluminador. Hoje eu vou estar usando esse daqui, ó. Da paletinha da Ruby Rose. E eu vou pegar esse mais clarinho aqui e passar bem rente aqui do esfumado, tá? Vou pegar com um pincel menor. Bem aqui, ó. Aí, tá vendo? Vou dar uma leve esfumada. Acho que eu vou passar um pouquinho desse iluminador aqui também, ó. Ó que bonito. Tá? Então, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o outro olho e aí eu volto aqui pra gente finalizar. Meninas, ó, fiz o outro olho. A única coisa diferente que eu fiz aqui, eu resolvi passar um pouquinho daquela sombra iluminadora. Essa daqui, ó, da Vult. É um pigmento, na verdade, né? Passei só aqui no meio, mas eu senti que não deu diferença nenhuma, tá? Eu achei que ela ficou melhor por cima do azul. Então, toda a parte que tá pegando o azul, eu passei ela, tá? E eu achei que ela ficou muito bonita, porque esse azul que eu utilizei, ele é opaco. Então, ele trouxe esse brilho e ficou muito bonito. Gostei, tá? E agora, voltei aqui, né, pra gente passar o iluminador. Eu vou passar o mesmo e vou usar o pincel leque, porque eu quero que fique mais sutil esse iluminado, tá? Então, vou pegar aqui, ó. Pego um pouquinho. E aí, eu venho, deixa eu passar esse lado aqui. Já reforça aquele iluminador aqui, né? Que eu passei aqui embaixo, ó. Então, já passo nele de novo. Passo aqui em cima, ó. No alto da bochecha. Vou passar um pouquinho na pontinha do nariz. Só o restinho aqui. Peguei só um pouquinho. Isso. Aí. E um pouquinho no queixo, tá? Que eu não gosto muito de iluminador. Então, eu gosto de passar só um pouquinho no queixo. E aqui. Na testa eu não vou passar, não. Aí. Agora, eu vou passar o Curvex, tá? Então, vem com cuidado. Aperta. Encaixa os cílios, né? E aperta. No outro olho, com cuidado. Aperta, encaixa os cílios. Aperta, pronto. E agora eu vou vir com a minha máscara da Ruby Rose, da linha Fios, de volume. Vou passar, eu acho que eu vou passar 2 camadas, tá? Vou passar embaixo. Só um pouquinho. Pronto, gente. Deu uma retocada no... Retoquei o blush e passei as 2 camadas aqui, tá? Resolvi retocar um pouquinho o blush, porque aqui pra mim, por conta dessa iluminação, tava muito branco, sabe? Então, resolvi retocar. E agora, eu vou passar esse lápis aqui pra contornar os lábios, da Sarah Beauty, lápis labial número 5, tá? Então, vou contornar e depois vou passar o batom. Meninas, eu vou passar esse batom aqui. Esse batom é novo. Eu paguei R$5,90 dele. Ele é da Ruby Rose, Molde Ultra Stick, batom lipstick. A cor dele
Deixa eu ver se eu acho aqui, gente. Ah, eu acho que eu não vou achar. Mistérios, tá? Ele é um nude. Ó, deixa eu fazer o swatch pra vocês. Ele é muito bonito. Ele tem uma lua. Acho que dá pra ver, né? Desenho de lua. E ele é praticamente do tom do meu lápis. Acho que a diferença é muito pouca mesmo. Vou passar. Gostei dele, o cheirinho dele, um cheirinho de doce. Ele lembra um doce. Ai, bati aqui no nariz. Um cheirinho de doce bem suave. Gostei da embalagem dele. Ele tem uma aqui, ó, para rodar. Ele é bem suave, bem molinho. Eu gostei dele. E gostei mais ainda da cor. Eu peguei um batom que eu fosse usar mais vezes, né? Ele é mate, mas não é aquele mate, pelo que eu tô sentindo, assim, na boca, ele não é aquele mate seco, esturricado, tá? Ele é um mate confortável na boca. E é isso, gente. Deixa eu mostrar pra vocês a maquiagem. Acho que eu terminei aqui, finalizei. Ficou muito legal. Ficou diferente, né? Porque a gente imagina uma coisa e depois sai outra. Então, na cabeça da gente é de um jeito, mas na hora de fazer é outra coisa, né? Então, ficou assim. Deixa eu chegar perto. Com a iluminação branca, ficou dessa forma, tá? Então, é uma opção de maquiagem. Eu usei esse azul mais escuro porque eu não tenho o tom de azul da nossa bandeira, né? Então, eu substituí o tom de azul e passei esse azul mais escuro. E deu certo, gente. É uma proposta, né? Como eu disse pra vocês, é uma maquiagem. Deixa eu mostrar na outra luz, deixa eu mudar aqui. É uma maquiagem que dá pra você usar em outros eventos. Aí, coloquei a luz misturada com amarelo, tá? Então, ó, aí ficou dessa forma. Porque como já tá à noite, gente, eu comecei a gravar no começo da tarde. No começo da tarde não, no meio da tarde, na verdade, né? E aí ficou assim. Eu acho que é mais usável, não? O batom, por mais que é um nude, mas é um nude um pouquinho mais marcado. E eu acho que se você colocar um nude mais claro, não tão claro, né? Mas um bem da cor da sua boca, eu acho que vai dar certo também. Se você não quiser chamar muita atenção, ó, né? Não quiser chamar muita atenção na boca, deixar só os olhos chamando atenção, eu acho que fica legal também, tá bom? E falar uma coisinha pra vocês, uma coisa que eu errei aqui na maquiagem, que eu esqueci, é o seguinte, quando você for usar sombra molhada, você não passar o corretivo. E eu esqueci disso, gente. Aí o que que aconteceu? A sombra começou a abrir. Então ela foi abrindo, ela foi abrindo, ela foi abrindo. E aí eu fui retocando e retocando. Então ela ficou um pouco manchada. Talvez no vídeo não vai dar para ver tanto, né? E como eu passei a outra sombra por cima, o pigmento, então ela deu uma mascarada, assim, escondeu o meu erro, a minha falha, né? Mas eu tô aqui falando para vocês, então não façam isso se vocês forem reproduzir essa maquiagem ou forem fazer alguma maquiagem com sombra molhada, não passar em cima do corretivo, tá certo? Então, é isso, gente. Para não acontecer esse tipo de coisa, para a sombra não ficar abrindo. Eu deveria ter feito o seguinte: eu deveria ter começado com a sombra molhada primeiro, entendeu? E depois eu utilizar as outras sombras para me auxiliar a esfumar. Mas eu fiz ao contrário. Eu passei o corretivo, por mais que eu passei o marrom, mas aí eu passei a sombra molhada azul. E aí não deu muito certo, né? Mas o que importa é que no final deu certo. No meio do processo não parecia que não ia dar certo, mas aí no final deu tudo certo, tá bom? Então é isso, gente. Deixa seu like, se inscreva no meu canal, deixa aí seu comentário, me diz o que você achou dessa proposta. É um pouco fora da caixa, né? Mas eu acho que fica legal também, né? E dá pra gente usar em outros eventos também, tá certo? Então é isso. Um beijo pra vocês, com muito gloss, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!